Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de entrarmos na meditação da Palavra de Deus, eu quero dizer que a nossa campanha da Bíblia manuscrita está em funcionamento. Então, quantos aqui já participaram ali de alguma porção? Olha, vários irmãos, e dá uma passadinha ali na sala, no scriptorium, e tenha o privilégio, de participar dessa campanha da Bíblia manuscrita. Acho que está meio ecoando um pouquinho, amado. Então, essa é a primeira palavra que eu quero deixar para os irmãos. E a segunda delas é dizer que a campanha de oração que estamos fazendo todos os dias, às 22h30, também está em funcionamento. Nós temos aí concentrado a intercessão em favor da Débora, minha esposa, e eu antecipadamente agradeço o carinho dos irmãos e das irmãs que oram por ela. E orando por ela, certamente oram por mim também. Então, vamos até no domingo, querendo Deus. E a última palavra também é que nós começamos semana passada a nossa manhã de oração, toda quarta-feira, de 7 às 8 da manhã. Então, se você quiser vir, passar um tempo muito agradável, hoje foi uma reunião de oração maravilhosa. Então, você pode vir, funciona aqui no primeiro piso e todos serão bem-vindos para essa manhã de oração, todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã. Posto isto, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos, capítulo 8. E eu quero continuar o tema que nós inauguramos na semana passada, relacionado à nossa convicção de fé. Sim, eu creio. E na semana passada nós falamos sobre a autoridade das Escrituras. Esta proposta, ela desafia a um mergulho um pouco mais profundo nas nossas convicções. E eu quero encorajar os jovens, adolescentes, que muitas vezes se deparam nas suas escolas com muitos questionamentos acerca da razão da sua fé e às vezes ficam perdidos, não sabem como argumentar. Então nós estamos aqui intencionando fazer essa caminhada em alguns poucos minutos, sobre as bases da nossa confissão, daquilo que a gente crê, como igreja batista, que somos. E nós vamos orar primeiro, depois vamos ler o texto bíblico. Senhor nosso Deus, querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Peço-te graça para que eu seja instrumento nas mãos do Senhor para alimentar a igreja, para instruir a igreja na Tua Palavra. Peço, Deus, que toda desatenção seja expelida do nosso meio. Oro pedindo isto, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 8, versos 27 a 30. Esse trecho é chamado, tem como título a Confissão de Pedro. Aparece também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Das três porções aqui, mais resumida, nós a encontramos aqui. E diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou?
Responderam eles: João Batista, outros, Elias, e ainda outros, um dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertindo-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa, aliás, advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a respeito dele. A pergunta central desse texto é esta: quem é Jesus? E essa é uma pergunta, talvez a mais importante de toda a Bíblia. Mais importante até do que aquela pergunta que um jovem fez a Jesus da seguinte forma: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Porque a vida eterna está associada à pessoa de Cristo. Então, podemos dizer sim que esta é a pergunta mais importante: quem é Jesus? Muitos têm opiniões sobre Jesus, mas não têm convicção. E se você não souber com clareza quem é Jesus, você estará perdido na questão mais importante da vida. Por isso, precisamos conhecer o Cristo da Bíblia. Sem a clareza da Bíblia, as opiniões sobre Jesus serão equivocadas. E há pelo menos duas fortíssimas influências no nosso país que concorrem para uma visão equivocada de quem é Jesus. A primeira delas é a tradição católica. Não vou perguntar, mas se perguntasse, quantos que aqui estão, oriundos da Igreja Católica, certamente muitos levantariam uma de suas mãos. E é evidente que, em citando a Igreja Católica, nós não fazemos no sentido de depreciar tal segmento, mas apenas para dizer que essa tradição católica, ela gera uma influência na compreensão de quem é Jesus, porque, para eles, Jesus é visto como Filho de Deus, mas não como único e suficiente Salvador. E quando a pessoa vem para o Evangelho, se ela não for exposta à palavra de Deus, se ela não for instruída na palavra de Deus, o que ocorre é que ela traz esse ranço, esta bagagem de compreensão católica, gerando uma visão equivocada de Jesus. Está entendendo? E a segunda influência é a influência espírita kardecista, que vê Jesus como um espírito iluminado e não como um Deus encarnado. Jesus é mais do que um espírito iluminado, ele é Deus encarnado. E se a pessoa não for, repito, exposta à palavra de Deus, a sua visão de quem é Jesus, ou a sua resposta a essa pergunta, vai ser uma resposta comprometida, ou pela tradição católica, ou pela influência espírita. A pergunta de Jesus aos discípulos no texto, ela pode apontar para pelo menos 3 realidades. Quem dizem os homens que eu sou? E depois ele faz a pergunta de forma pessoal. E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a frente
e dá uma resposta extraordinária. Aponta, portanto, para 3 verdades. A primeira verdade é que há pessoas que efetivamente não conhecem quem é Jesus. Para nós aqui no Brasil, um país extremamente religioso, que tem a religião marcada na sua formação colonial. Quando os portugueses aqui chegaram, o primeiro ato foi um ato religioso, celebrar uma missa. A religião está misturada à formação do brasileiro. Mas isso não significa dizer que nós tenhamos a compreensão da verdade. Então, há pessoas que efetivamente não conhecem. Enquanto eu me preparava para essa fala, eu li de uma pesquisa que revela que no mundo, e essa pesquisa é de 2015, há mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Parece estranho, né? Como assim? Verdade. Mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo. Então, há pessoas que efetivamente não conhecem quem é Jesus. Talvez não seja essa a sua realidade, que tem na sua tradição católica, ou aqueles que são egressos do Espiritismo, pelo menos já ouviram o nome Jesus, ainda que de forma equivocada. Mas a pesquisa fala daqueles que nunca ouviram o nome Jesus Cristo. O que se constitui num desafio missionário para a igreja. A igreja que precisa olhar para fora e precisa resplandecer longe. O que nos encoraja a apoiar as organizações missionárias. No nosso caso, denominação batista, que é uma denominação eminentemente missionária, que apoia missionários em várias partes do planeta, que tem missionários lá na Ucrânia, socorrendo aquelas pessoas atingidas pela guerra. Então, as agências missionárias, elas têm essa visão de levar Jesus àqueles povos que nunca ouviram falar de Cristo. Mas há uma segunda realidade também. É que há pessoas que pensam que conhecem Jesus. Talvez essa seja a realidade maior do nosso país. E aqui estão aqueles chamados cristãos nominais, que respondem a uma pesquisa do censo, identificando-se com algum segmento religioso cristão, mas que não conhecem absolutamente coisa alguma da sua fé. São seguidores de uma tradição, muitas vezes de uma tradição familiar. Não sabem por que creem. Creem em uma tradição e não em uma pessoa. São capazes de atos de altruísmo. Buscam muitas vezes rigor na sua conduta moral, pensando que desta forma estão conhecendo Jesus. Eu quero dizer para você, irmão, irmã, que nos dias de Cristo, nós percebemos que alguns tinham uma visão equivocada de Jesus. Por exemplo, aqui em Marcos, capítulo 6, nós encontramos sobre a morte de João Batista, e o verso 14 diz assim:
Ouviu isto o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornara notório, e disse, pensando de Cristo, João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. Diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Vejam, identificavam Jesus, pensavam que conheciam que era Jesus, mas entendiam que ele era João Batista, ou que era Elias, ou algum outro profeta. Mas há ainda uma terceira realidade. Aqueles que nunca ouviram de Cristo, aqueles que pensam que conhecem a Cristo, mas graças a Deus há aqueles que de fato conhecem Jesus. E é neste ponto que Jesus muda o foco da sua indagação aos discípulos, perguntando de forma genérica, quem dizem os homens que eu sou? Ele agora reduz o foco e olha para os discípulos e diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? Lá na sua escola, jovem, quando seus colegas zombam de você e lhe perguntam quem é Jesus, o que é que você diz? Às vezes a pessoa fala é da igreja. Não, eu sou da igreja tal, mas não é essa a pergunta. Quem é Jesus? Como eu disse, se nós não soubermos responder a essa questão, nós estamos falhando numa das questões mais sérias da vida. Quem é Jesus? Por não conhecermos quem é Jesus, a gente pode até orar de forma equivocada. A nossa confiança fica comprometida. Mas há aqueles que conhecem efetivamente quem é Jesus. João capítulo 5, verso 39, diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo que a maneira de nós o conhecermos é através da revelação. A Bíblia testifica de Jesus. Estão comigo até aqui? Amém, meus irmãos? Como eu disse, a nossa reflexão de hoje, ela não é tão devocional. É tentando dar um mergulho um pouco mais fundo, para criar e dar a você substância para a sua fé. Quando você se ajoelhar para orar, você ter consciência de estar falando com Cristo revelado na Bíblia. É uma pergunta, portanto, e estas passagens bíblicas que lemos aqui, de Marcos 8, falam de uma pergunta vital, pessoal e doutrinária. Quero citar um trecho do pastor Hernandes, quando ele, analisando essa pergunta, ele diz assim, o cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, o eixo, a base, o alvo e a fonte de toda a vida cristã. Fora dele, não há redenção nem esperança. Ele é a fonte de onde procedem todas as bênçãos. A fé cristã não é uma fé depositada num corpo de doutrinas, mas é a fé depositada em uma pessoa, que é Jesus Cristo. E diante disso, eu quero avançar um pouco mais e mostrar e destacar algumas revelações que a Bíblia fala sobre a pessoa de Cristo. O nome Jesus deriva do vocábulo Joshua ou Josué,
e significa Jeová é Salvador ou o Senhor salva. Era um nome comum ao tempo de Jesus. Mas há um outro nome que é acrescido a este, que é Cristo. O título Cristo deriva da forma grega do vocábulo Messias, que significa ungido ou sagrado. E o emprego do título à pessoa de Jesus fala de dois encargos: Jesus como sacerdote e Jesus Cristo como rei. E embora o nome Jesus fosse comum, Jesus Cristo era único, o nosso bendito e amado Salvador. Saber com quem é Jesus, portanto, determina a nossa eternidade eterna. Eu quero listar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, Jesus é Deus encarnado. E essa é uma afirmação que você deve anotar, porque há alguns grupos que dizem que Jesus é criação de Deus. João capítulo 20, nós temos o encontro de Jesus com Tomé. E no versículo, você conhece a história, Tomé era aquele que quando Jesus ressuscitou, ele não estava presente. E ele disse assim, olha, se eu não colocar a mão lá no lugar da cicatriz, se eu não tocar, eu não crerei de maneira alguma. Mas Jesus ressuscita, se mostra a Tomé e diz assim no versículo de número 27, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Agora, irmãos, olha a afirmação que Tomé faz acerca de Cristo. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Essa afirmação de Tomé, que na nossa língua não tem a força que tinha ao tempo de Cristo, quando Tomé diz Senhor meu e Deus meu, ele estava reconhecendo a divindade de Cristo, porque chamar alguém de Senhor, diferentemente da nossa cultura, que representa respeito, lá naquela época era reconhecer divindade. Jesus, Deus encarnado. E o texto nos informa que Jesus não o censurou, ou seja, ele aceitou esta afirmação. O Cristo a quem nós adoramos é Deus encarnado, que morreu e, como representamos aqui domingo, ao terceiro dia, ressuscitou. Segundo lugar, o que é que a Bíblia diz sobre Jesus? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos ler juntos, para dinamizarmos um pouquinho aqui o culto, nossa escola bíblica de quarta-feira. Vamos ler juntos. Jesus, olha o que a palavra de Deus diz, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora olha o que diz o versículo seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não há mediadores, mas há apenas um mediador. E este mediador tem o nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Terceira verdade sobre Cristo à luz das Escrituras, respondendo à pergunta: quem é Jesus? Jesus é aquele que morreu na cruz por nossos pecados. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, na Nova Versão Internacional, está colocado assim: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O escritor aos Hebreus está nos encorajando a olhar para Cristo, e somente olhando para Cristo nós podemos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia, aquilo que nos embaraça a caminhada cristã. Quem olha para Cristo vence os obstáculos, mas quem deixa de olhar para Cristo naufraga na sua vida espiritual. Está entendendo, irmão? Numa outra tradução diz: deixando o pecado e todo o embaraço, ou todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nem tudo que é embaraço é pecado. E cada um sabe distinguir através da ação do Espírito Santo aquilo que tem sido embaraço na sua vida espiritual. E alertados, olhando para Cristo, pela alegria que lhe estava proposta na eternidade, abriu mão disto, suportou a cruz, enfrentou a vergonha por sua causa e por minha causa. Jesus é aquele que morreu na cruz por nossos pecados. Portanto, nós podemos recorrer a Ele em todas as situações, na segurança de que o Cristo a quem nós servimos e adoramos, Ele é suficiente para perdoar os nossos pecados e trazer alegria ao nosso coração. Amém, irmãos? Me acompanham aqui? Quarto lugar, Jesus é aquele que traz paz ao coração humano. Aliás, só Ele pode trazer paz. João capítulo 14, verso 27. Olhem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ele faz a promessa
Eu dou a paz para vocês. Paz que independe de circunstância. Paz que está presente ainda que tudo ao nosso redor esteja mal. É a paz de Deus que habita o nosso coração. E só Jesus Cristo pode nos dar esta paz. Quinto lugar, quem é Jesus? Jesus é o único que pode salvar o pecador. Atos 4, verso 12, a palavra de Deus diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. E nós precisamos compreender que o Cristo a quem nós servimos é o único Salvador. Penúltimo lugar, amém, irmãos? Quem é Jesus? Jesus é aquele que transforma uma vida. O Evangelho não vem para melhorar a pessoa. Ele vem para transformar a pessoa. De dentro para fora. São abundantes os exemplos de transformação. Por exemplo, o endemoniado gadareno, conforme está em Marcos 5. A mulher samaritana, conforme está em João capítulo 4. O apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, conforme está em Atos capítulo 9. Exemplos de pessoas que se encontraram com Jesus e foram por ele poderosamente transformados. Por fim, quem é Jesus? Jesus é aquele que vai voltar. João capítulo 14, é o último texto que eu quero ler. João capítulo 14, ele voltará. Jesus disse assim, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Agora vejam o que ele diz. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele disse, vou preparar-vos lugar, virei outra vez. Quem é Jesus? É aquele que um dia vai voltar. Não mais como alguém que nasceu em uma estrebaria, zombado, escarnecido, ridicularizado. Jesus voltará com poder e glória, e todo joelho se dobrará diante dele. Imaginem, até os demônios, por entre os dentes, haverão de dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é Jesus para você? Jesus é um amigo, presente, amigo com quem nós podemos conversar, que entende as nossas dores, conhece o nosso coração, nossas fraquezas, e nos ama
de forma incondicional. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos meus. Você entendeu a explicação dessa noite? Amém? Nós vamos ter um tempo de oração. Estamos num culto de oração. E nós vamos falar com Deus. Você veio aqui para orar. Você tem necessidades que quer colocar diante de Deus, não é verdade? Quem aqui tem um motivo para colocar diante de Deus? Você tem? Então nós vamos fazer o seguinte. Se você quiser e puder, se ajoelhar aí no seu local. Você que nos ouve pela internet, nós encerramos aqui a nossa transmissão, porque agora é um momento doméstico, é um momento íntimo nosso.